Glórias a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Cadê o Alves? Eu estava lá em Itapuama assistindo ele. Cadê ele? Ele está orando. Eu orei a Deus por ele também e ele realmente fez uma pregação muito boa, sempre muito boa. As coisas que estão acontecendo e como nós não devemos relaxar. E essa é a nossa trajetória, é estarmos caminhando, esperando o Senhor Jesus Cristo, e quanto mais coisas aparecerem, ditadura, o que for, a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo. E foi Ele mesmo que nos ensinou, quando estiverem vendo todas essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Isso não deve sair nunca de nós, amém? Então nós vamos dar continuidade ao mesmo tema, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. A parte B, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vamos, quem puder ficar de pé, começar com um restinho do capítulo 28 de Ezequiel, 12 e 16. Por que eu estou pegando essas partes assim, tão passadas? Porque elas não são passadas, elas foram anunciadas no passado, mas o próprio Paulo disse, que nós vamos ver depois do futuro na leitura, né? Então, 28, Ezequiel 28, versículos 12 ao 16. Nós lemos na semana passada o 28 e os versículos foram de Ezequiel, foram 2 a 10. Então, já acharam? Ezequiel 28, a partir do versículo 12 ao 16. Então, 12, a gente vai ler a partir da parte B. Assim diz o Senhor Deus. Então, vamos lá. A parte B do 12. Assim diz o Senhor Deus, tu eres o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, e estiveste no jardim do Éden, o jardim de Deus, está vendo? E toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cabúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Eu vou pegar minha lupa, que eu começo a ler, aí sai logo. Teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Vocês entendem o que é isso aqui? Que antes dele ser criado, Deus já tinha preparado essas coisas. Que estaria ao lado dele, ele foi o querubim mais poderoso que teve no céu. Inclusive, ele era o aferidor, ou seja, aquele anjo que tinha um ofício superior aos demais colegas seus. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci
Está vendo? No monte de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, ou seja, maldade entrou nele. E pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Vendo? Quantas coisas boas, quantas coisas iluminadas Deus fez. E eu vi uma vez um pregador dizer: Deus nunca fez Satanás, Deus fez foi um anjo de luz, e esse anjo se rebelou. Então, aconteceu alguma coisa que Deus não saberia? Ei, irmãos, Deus sabe todas as coisas, mostrando aqui que Deus preparou mesmo o caminho dele, cheio de pedras fogueadas. Se você ler onde fala sobre Caim, e falar sobre o pai dele, que foi Lúcifer, e a serpente, fala dessas coisas. Aqui foi Ezequiel, mas lá em Isaías 14, a partir de 3 em diante, diz todas essas coisas. E noutra parte ainda diz, até que no dia chegou do teu coração a inveja, não queria mais ser subalterno ao Criador. Ele queria ser adorado. Ele disse: eu serei adorado, e no monte de Deus me estabelecerei, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja como esse anjo tinha uma arrogância. E a gente pode achar, às vezes, até que eu estou exagerando, às vezes a pessoa não associa, mas eu associo sim com aquela parte que fala que ele sentou-se como fora Deus. Ali ele estava revestindo um corpo de carne, chamado Papa. Ele assentou-se como se fosse Deus. No trono de Deus estavas, como se fora Deus. Mas antes de chegar a essa parte, a Bíblia diz, que eu falei até na semana passada, que ele disse: tu sentaste como Deus, pensando que eras Deus, mas tu és homem, não Deus. E serás precipitado como os incircuncisos. E depois fala no Novo Testamento também essas coisas. E depois disso, que parece que ele perdeu a força, ele não perdeu a força. Ele está dominando. Volto a dizer, essas denominações que estão crendo em Trindade, que vão visitar o Papa e chamam o Papa de Vossa Santidade, essas pessoas estão se curvando a esse querubim chamado Lúcifer. Vejam só, as características dele são tão fortes que as pessoas não chegam, viu, irmão? Não chegam diante do Papa, que não se ajoelha e beija a mão e o anel dele. Quando Pedro, que ele chama de primeiro Papa, que isso é uma mentira, Pedro, quando ele viu a ação do anjo, que ele foi se curvar diante do anjo, disse: não faças isto, porque eu sou conservo teu. E o anjo não era anjo celestial, não. Era o anjo que já estava lá na glória e que veio dar assistência a ele. Era um anjo que era terreal. O próprio irmão Brando confirma isso. Não faças isso, porque eu sou conservo teu. Aí repararás no livro e só adorarás a Deus. Ou seja, observa as Escrituras, observa a Bíblia, que só Deus é digno de louvor. O próprio Jesus Cristo disse: quem é bom senão Deus? Falando do Pai, né? Mas ele sabia que aquelas perguntas eram perguntas capciosas. Mas teve hora que ele disse para os seus apóstolos:
ele diz para os seus discípulos, ele diz para nós, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Amém? Eu sou o nosso Senhor Jesus Cristo. É o eu sou, é o Deus da glória, é o Deus onipotente. Eu sou. E vamos fazer oração, já que estamos em pé, porque é isso que ele é para nós. O homem lá, ele disse, quem é bom senão Deus? Disse assim, a outro disse outras coisas, bom mestre, quem é bom senão só Deus? E retrucou, porque não interessava ele dizer àqueles que não eram da sua grei, da sua equipe, do seu rebanho. Mas quando ele estava para se despedir, ele disse, vós me chamais mestre, ou seja, mestre é o Espírito Santo. E Senhor, Senhor é Deus. Esse Senhor aí não é conversa pequeno, não. Esse Senhor aí é o Senhor com letras maiúsculas. Há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Só nós pensarmos nisso, isso é maravilhoso. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, estamos tão felizes de estar aqui na Tua presença, Pai. Eu fico tão feliz que eu nem sou digno de estar falando aqui para amados irmãos que pregam bem, falam bem, mas eu fiquei agradecido a Ti quando eu vi a pregação de Álvares. Eu estava tão longe, mas estava no lugar para descansar mesmo, lá em Itapuama, a Serra dos Corais. Mas eu não deixei de acompanhar o meu irmão. E quero que não só ele, mas todos aqui que têm oportunidade, tem o irmão Ribeiro aí também, Valdeci Ribeiro, tem o irmão Reginaldo e Reginildo. Reginaldo é um homem simples, estudei, mas ele chegou a trazer pessoas aqui para a igreja. Ou seja, que creio na palavra dele, isso é importante. E nós temos que lembrar que Deus sabe, Deus pode dar muita coisa, como deu ao nosso pastor. Eu sempre achei que ele era a continuação do irmão Brana, porque os outros pastores foram aprendendo com ele, principalmente pastores do Sul, o pessoal do Sul é meio assim com os nordestinos. Então, quando Deus tira o chefe, ele não deixa sem chefe, não. Tirou Moisés, deixou Caleb. E assim Deus faz, deixa sempre uma pessoa para dizer, assim como eu fui com outros, também serei contigo. Nós pedimos ao Pai que o Senhor abençoe o nosso pastor, abençoe tua igreja, abençoe os irmãos pregadores, abençoe a mensagem como foi aquela que o irmão Zé Roberto deu, dizendo, nós somos os culpados que nós somos mesmo. Nós somos culpados ainda de ter tanta gente da família que não estão ainda nessa mensagem. Feliz aquele que pode dizer, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós podemos dizer por fé, ó Senhor, acrescenta essa fé nos nossos corações. Eu quero dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então que as palavras sejam como Deus abriu a nossa boca, como uma profecia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa o Senhor e que este culto seja um culto maravilhoso para todos nós, aqueles que estão chegando também, e que também o culto de louvores com nossos precioso irmão Ricardo, e também esses irmãos ficam na retaguarda com um trabalho insano para não perder nada. E depois a mensagem que o nosso pastor trará, se for ele, se for outro também, foi o Senhor quem indicou. Que tudo seja para que teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Amém.
Aleluia. Poder sentar, meus preciosos irmãos. Bem, gente, agora nós vamos, já falamos um pouco, falamos mais no passado, que antes de falasse naquele ser que eu chamei que era o Papa, lembre que disse, muitos dizem que há muitos deuses, mas o Deus verdadeiro que nós conhecemos só é um, não é verdade? Mas, por que a Bíblia chama de Deus? Porque vicário, filho de, vigário significa no lugar de. Aí transformaram essa palavra vigário de uma coisa no lugar de, também uma palavra jocosa, uma palavra depreciativa, vigário é vigarista. Mas os padres são chamados de vigário, porque é a filiação do Papa, os padres. Aí ele chama vigário de Cristo, ou seja, estamos no lugar de Cristo. Mas você colocar na mitra, vicários filii Dei, quer dizer, aqui está quem está no lugar de Deus. Colocar naquela cadeira, a Bíblia, sentado como Deus, como se fora Deus, a Bíblia diz. Mas tu não és Deus, tu és homem. Assim, eu libertarei, enviarei pessoas de outras nações terríveis. E o irmão Branham disse, não tire o olho da Rússia. As pessoas mais terríveis já foram conhecidas no mundo, antes de vir depois a Gestapo da Alemanha. Então diz, eles te traspassarão a espada e morrerás como circunciso. Aí a Bíblia pergunta, ainda dirás que tu és Deus? Tu és homem. E no Novo Testamento fala também de pessoas que viriam, quando fala na prostituta, que é a encarnação, aí fala que virão estrangeiros. Aí ele diz, Apocalipse 17. Diz, eu coloquei na mente deles fazer o mal contra ti e comer tua carne. Aquelas pessoas que vieram, Deus colocou na mente delas para fazer isso. Porque Deus, ele aconteceu o mal em Israel, que não foi o que fez. Deus não faz mal a ninguém, Deus não faz mal a ninguém com suas mãos. Se um homem, eu gosto de lembrar esse quadro aí do pastor César, se o pastor César não desse um grito no Rottweiler dele, eu teria sido estraçalhado ali. E ele nem deu muito grito. Ei, para, que é isso? A cachorra deitou-se. Então, se o cachorro tivesse feito mal a mim e ele não gritasse, então ele dizia, eu fiz o mal a Jeová, não gostei de vir aqui, eu fiz o mal. E ele, Deus sendo o cachorro, porque ele liberou o cachorro. Então, quero que a gente pense nisso. Deus não faz mal a ninguém, porque Deus tem um coração bom, um coração puro. Mas Deus diz, aquilo que eu vou plantar, isso ele, quem sabe a resposta, aquilo que eu vou plantar, isto ele colherá. Aquilo que Deus já fez, para dizer, você fez o mal, então vai colher o mal. Não importa que você foi religioso, não importa que você foi pregador. A gente vê hoje, nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que Deus nos deu, Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Então a gente vê camaradas pregando o Evangelho, dizendo que curou, etc. Mas ele dá um comportamento também muito, muito mal em relação a todos que o conhecem. Então, aquele comportamento mal serve de exemplo para que a gente não vá na onda daquelas pessoas. Quem for inteligente, que saia dela, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Que ele só leva isso para a Igreja Católica, não é não. Porque a Igreja Católica disseminou essa mistura entre as denominações. Vou dizer que não tem gente na denominação, tem boas pessoas. Eu mesmo conheço um pastor Mariano, pessoas ótimas.
E sei que tem muita gente boa, mas tem uma grande quantidade de pessoas nessas igrejas que não está respeitando Deus, não. Uma igreja meu lá perto de casa que a pastora queria ser maior do que o pastor, não foi desse pastor que eu estou falando agora, não. Foi uma igreja aí que eu não vou nem dizer o nome dela. E ali começou a agradar mais aos irmãos do que o próprio pastor. Talvez o pastor andou puxando a orelha, que às vezes puxa a orelha, parece até que a gente está ofendendo, mas não está. Quando a gente puxa a orelha, assim, no modo de dizer, é para nós próprios, porque o homem prega na condição que ele está, foi o irmão Brando que disse. E então causou aquela irritação entre a esposa e o esposo, entre o pastor e a pastora. E nesse quadro aí se separaram e ninguém sabia. Apenas via ela passando o pé no pastor, mas ninguém sabia. Resultado, vou encurtar isso aqui, é um assunto que eu estou falando para mostrar que é que o diabo faz. Nos dias de junho, 12 de junho, dia dos namorados, a minha esposa nem se lembrou de pedir a mim, então estou livre. Mas ainda tem 3 meses, ela vai lembrar-se. Aí, dia dos namorados, a pastora vai, faz uma preleção linda, bonita, as irmãs batendo palmas, e com um presentinho. Aí, agora vou dar esse presentinho. Eu esperava que ela dissesse, o meu namorado, o pastor fulano de tal. Ela disse, a irmã fulana de tal. Os caras grelaram o olho. A irmã levantou e se abraçaram. E a irmã recebeu um presente do dia de namorado da pastora. A irmã recebeu. Olha Apocalipse 18:4, diz, sai dela, povo meu. Isso causou um problema seríssimo, mas ninguém saiu da igreja. Aí entra outra expressão de Paulo, que Deus cobra não só de quem faz essas coisas, mas de quem consente. Agora ninguém podia mais censurar a mulher que continuou assistindo o culto, já é errado, mas eles não sabem, o culto da pastora. E agora, pastor, aí foi notado, aí no instante todo mundo notou que ela está meio fria com o marido. Por quê? Separou, como ela era pastora. É o maior erro. Se tivesse aqui uma visitante, dissesse, pô, meu marido é crente, é pastor, e ele quer que eu estude para ser pastora, não faça isso, porque tem três repreensões de Deus. É 1 Coríntios 14, 34 diante, diz, eu não permito que a mulher pregue e nem ensine, porque é indecente que a mulher pregue na igreja, isto é costume das igrejas de Deus. Quem quiser ignorar, ignore, mas o que eu estou falando são mandamentos do Senhor. Pode parecer que o assunto está fora, mas não. É a vinda de Jesus Cristo que ia acontecer isso. Porque hoje tem tantas igrejas com pastores aí, que é difícil achar uma igreja que só tenha um pastor. Veja só. E ainda dizem mais, cada uma mais bonita do que a outra, cada uma mais sensual do que a outra. Então, que pastor é essa? E 1 Timóteo? 1 Timóteo 2, 10 em diante, para encurtar, diz que a mulher deve também aprender em silêncio, não pode pregar, eu não permito que a mulher pregue, ainda diz mais assim, porque não foi Adão que pecou, que caiu em transgressão. Quem caiu em transgressão foi a mulher. Ele disse, não foi Adão. E eu já expliquei isso aqui. Se uma mulher trai o esposo, e o esposo não está sabendo, continua deitando com a esposa, ele não está pecando não, na esposa dele. Agora, quem deitar com aquela mulher está pecando. Então, ela vai chamar Adão. Adão, olha, a serpente mostrou o fruto, nós comemos e é muito bom. E a Bíblia diz que era bonito de se ver e aprazível. Você que produz prazer. Então Adão foi na onda.
Então, como o cabeça é responsável, lembre de aquele que ficou no lugar de Moisés, falando dele desse instante. Josué, quando houve o pecado, Josué não disse, Senhor, quem foi não? Josué disse, Senhor, nós pecamos contra ti. E Josué não tinha pecado, mas ele era cabeça, Deus fez com que ele se arrependesse. Nós pecamos contra ti. Foi que saiu de errado, que a gente perdeu para uma cidade pequena. Até o nome da cidade era o nome de uma interjeição de dor, ai, né? Interjeição de dor, ai. E nós pecamos. Aí Deus mandou a mensagem, Israel está em pecado. Aí então Paulo disse, não deve se ataviar com trajes extravagantes, e disse, e porque ela fez isso, ela daria à luz com dores, e a vontade dela é para seu esposo. Ele te dominará. É aí onde a mulher fica dizendo, muitas mulheres aí do mundo dizem, não sei, teve um camarada que até quando eu estava na igreja católica ainda, disse, eu não gostei, eu era católico, mas não gostei da expressão. Disse, porque a gente ensina que a mulher deve ser submissa ao marido, que a Bíblia ensina, não tem nada a ver com isso, não ensina, não tem nada de ser submissa, não. Todos nós somos iguais. Eu digo, não, mas a Bíblia diz que foi. Outra vez foi o padre. Paulo começou a dizer coisas que a mulher não devia fazer, devia ser submissa ao marido. Ele mesmo apagou tudo. Aí eu vou escutar esse padre, que é que ele vai dizer que Paulo apagou tudo. Ele disse, quando ele disse marido, amai suas esposas e tratai ela como sua esposa. E isso é apagar o que Paulo disse, que a mulher devia se ataviar como uma mulher honesta. Isso é o dever das mulheres e dos homens. Nós somos uma mesma noiva diante do nosso Deus, nosso Cristo. Ele diz coisas exacerbando como o casamento. Ele diz que o casamento é algo super sagrado, não é? Quando a Bíblia diz lá em Efésios, diz, e Cristo com a sua igreja. Aí mostra, esse é uma coisa sagrada, gloriosa. Ali é apenas um símbolo, porque é o contrário. A mulher, por mais que sejam fiéis a Deus, tem aquele momento de solução, tem aquele momento de suportar um ao outro, embora que depois se arrependa e volta de novo. Mas tem, porque nós somos carnais, somos pecadores, somos falhos. Não há nenhum que não peque. Vou até repetir uma frase que nosso irmão aqui disse, que eu também já tinha dito, que o próprio irmão Branda disse, se o homem for tão perfeito que não tenha pecado, Deus faz com que ele caia, para que ele não diga, eu vou entrar no céu por minhas próprias contas. Ele até citou José. O único arranhão que José teve foi ensinar o pai a mentir. Mas o pai conhecia a graça, como é que o pai ia mentir? Se o pai conhecia a graça. Diz, papai, se o faraó perguntar em que o senhor trabalha, o senhor não diga que trabalha como pastor de ovelhas, não, diga pastor de gado bovino, porque pastor de ovelha aqui como é que diz, quase como uma maldição para eles. Abominação. Abominação, né? Uma espécie de rejeição tremenda. Aí o teu servo é pastor de ovelhas. Ele não tem, eu vou temer nada, eu tenho a graça de Deus. É assim que a gente deve fazer. É assim que a gente deve fazer. É servir a Deus de tal maneira que Ele possa se orgulhar de ter filhos como nós. Aliás, Ele quer. Às vezes tem uma expressão que é força de expressão. Às vezes o pastor diz assim, não, Deus não quer que você sofra. Não, isso é uma força de expressão. Deus não quer que você fique preso àquilo que está te maltratando. Ele quer que você vença e diga, toma, Satanás, vem de novo que eu vou sempre te pegar.
Ele não quer que fique preso. Mas ele diz, no mundo tereis aflições. E Deus não podia livrar a gente de aflições? Podia, mas aqui não é céu, não. Nós não teremos aflições nenhuma no céu. No mundo tereis aflições. E tem uma parte que ele diz, parece que é Pedro, com os demais, que diz, nós fizemos tudo, deixamos nossas casas, e ele começa a dizer, ninguém que serve a mim, que deixa pai, mãe, irmão e negócio, que não tenha neste mundo muitos frutos. Aí ele começou a dizer os frutos, inclusive perseguições e atribulações. Porque isso aí é que dá a cicatriz nos nossos corpos. Então, e quando Paulo foi convertido, foi que ele mandou o recado. Ele vai aprender como padecer pelo meu nome. E ele deixou. Logo no início, Paulo achou rir, tapa na cara, umas 3 tapas, ele não aguentou mais. Peraí, eu sou servo do Deus vivo, eu não era acreditado, agora estou sendo assim. Quando ele foi reclamar, lá de cima Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Quando Paulo deixou isto entrar no coração, gente, Paulo um dia foi, por pequenas tribulações, importa que entremos no reino da glória. Pequenas, Paulo teve tanta tribulação, que foi um horror, foi navio, foi naufrágio, foi tudo, mas Deus estava sempre com ele. Por que o anjo não disse, olha Paulo, eu vou te flutuar, nem precisa se preocupar em nadar, que tu fica nas nuvens. Não, deixa sofrer. Isso faz parte da tribulação. Faz parte de tribulação, para que a gente não chegue lá e diga, e você, irmão, foi o que você fez? Eu nem sei. Me diga, ô irmão, como você fez para chegar aqui. Até o irmão, o pastor de São Paulo, disse que quando o anjo fosse perguntar isso para ele, ele disse, olha, vamos mudar a conversa. Quer dizer, eu não fiz nada que merecesse estar aqui, mas nenhum de nós merecemos. Aí Deus fez a gente passar para merecer aquilo ali, passar por aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, para que vocês também possam vencer. Todos nós vamos vencer o mundo. Por isso que eu disse ao irmão, se ele entendeu minha expressão, entendeu, irmão? Que eu disse, não pense você, se ficar caladinho, somente uma brisa, comidinha na boca, nem uma muriçoca para picar, você desconfie, tem alguma coisa errada comigo. Porque no mundo tereis aflições. Mulheres, tudo tiveram aflições. Para quando chegar lá, é quem tem o sapato apertado, quando tira, ai que alívio. Aí quando chegar lá, ai que alívio que está na glória com o Senhor. E saber onde Jesus for, não precisa alugar um ônibus não. Alugar um ônibus de avião não, onde ele for, a gente vai com ele. Aquele índio, eu gosto muito daquele índio, viu, Caleb? Que disse que ele entrou na pedra e saiu do outro lado. Passou debaixo do mar, as coisas assim. Onde ele estiver, a noiva estará seguindo ele. Porque ele disse, pai, eu quero, não disse eu peço não, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso, estar ao lado do rei, para onde ele for. Senhor, espera aí que eu não estou conseguindo correr. Não, está todo mundo, ó. É como dentro de poucos segundos está onde quer. Passar por baixo da pedra, dentro do mar. Venha ver as belezas. Venha ver onde é que o Leviatã estava. E essas coisas, Deus sabe tudo. E nos dá este privilégio de sofrer por ele. Aqueles homens que foram, o maior trabalho é encontrar um banco para conseguir granjear o percentual dos talentos, que é uma metáfora. Aí então ele foi no canto, granjeou
O dobro foi, o outro foi, recebeu 2, igreja transformou em 4, o de 5 transformou em 10. O de 1, que era muito fácil negociar, mas ele disse, não, eu sei que meu Senhor tira de onde não plantou, Ele faz tudo, Ele é o soberano, então eu vou cruzar os braços e me balançar na cadeira de balanço, senhores. Então, a cadeira de balanço que minha esposa recebeu de um presente. Ele teve que se balançar lá e disse, não, não é assim não. E o que é que tu estava fazendo? Eu estava somente pensando como o Senhor é tão bom, tão poderoso, que tira onde não plantou, que faz isso, aquilo, outro, e Deus está certo. Servo infiel. Tu que sabes que eu sou assim, por que não procurasse valorizar os talentos que eu te dei? Por que não procurou? O pastor está se esforçando aí de novo, agora para a gente fazer esta live, juntamente com os irmãos, para que aí sacode mais os irmãos. Acorde os irmãos para se movimentar. Que tem irmãos que são crentes, mas na cadeira é só ele. Então ele tem que pedir a Deus força e misericórdia para chegar lá e ir mostrando e conquistando. Agora, uma coisa muito difícil, mas para Deus não é. É difícil para nós. Nós não devemos fazer tudo por nossa conta, mas pedir a Deus misericórdia. Mas quando pega uma pessoa que é do catolicismo, é por isso que a Bíblia diz, tu sentaste na cadeira como Deus. Quando pega uma pessoa assim, só tem valor as palavras que escutou, que o rei da religião desse mundo pregou. Eu me lembro que, quando meu filho, você teria coragem de maltratar sua mãe? Eu disse, e quem disse que Deus tem mãe? Não, Maria Santíssima. Lá. Quer dizer, são pessoas que falam, aquela voz melosa, mas o inimigo é atrapalhando. O inimigo é atrapalhando. A pessoa vai pedir uma coisa a Deus, aí bota Maria para ajudar, intercedendo. Eu já disse, Maria, se soubesse como nós estamos vivendo aqui, Maria seria uma deusa, porque ela seria onisciente e onipresente. Onde quer que vá, reza a Maria, no campo de futebol, os jogadores botam a mão na grama e fazem o sinal da cruz. Tudo aquilo em relação a Maria. Tem o hino de Ave Maria, que Maria apareceu na cova da Iria. Vê como o diabo gosta de imitar a Deus para confundir. A cova da Iria estava queimando, mas não se consumia. E uma mulher, aí a mulher veio, ver o que foi a mensagem que a mulher, que foi Maria, deu. Ainda me lembro do tema, a Virgem nos manda o texto rezar. O texto é pedir a Maria, Santa Maria. Assim diz, meus filhos, eu vos hei de salvar. Não é Deus mais que salva, não, é Maria. Então, gente, não estou criticando não, mas Paulo disse, até que o homem da abominação se, como é que diz, se espalhe, se apresente, e é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo. Está visitando as denominações, porque o catolicismo já está na mão deles. Então, quem for crente verdadeiro, nós temos que pedir a Deus misericórdia, porque Ele vai nos ajudar. Porque o inimigo, ele é astuto. Por que eu vou atrás de quem já está no meio do rebanho de cabritos? Eu vou tirar a ovelha para cá. Mas eles não vão tirar não, porque nós temos Deus para nos orientar e temos também pessoas que, mesmo que não pregue, mas tem a oração, tem o convite, porque a gente diz como Deus fez. Quantos discípulos tiveram
no rebanho de Cristo, né? Agora, veja quem foi que escreveu a Bíblia. Não foi nem um quarto, foi do discípulo que escreveu a Bíblia. Paulo não era discípulo ainda. Lucas também não era, ele era médico, não é isso? Foi Pedro, Mateus, João e Marcos, né? E depois como é que diz? Nas epístolas, tem Paulo e Atos dos Apóstolos. Foi também um cara que não era discípulo dele antes, foi Lucas, e teve Tiago, e poucos. E os outros? Quer dizer, você não encontra muitos pregadores, mas os outros deixaram de ser salvos, não, eles saíam e faziam aquele movimento que a igreja faz, como a igreja faz aqui, vai Edilene, vai tantos irmãos quando vão pregar lá fora, é obrigado a pregar, não, mas elas estão orando, estão louvando a Deus, estão fazendo presença. Para que ninguém pensar, eu não tenho vocação para pregar, você tem, você pode não ter pregação para fazer uma pregação para muita gente assim, mas só em você ir, você está pregando que está servindo a um Deus vivo, mostrando que você conhece um Deus vivo que está com a sua presença na sua vida. E seu vizinho vai saber, os amigos vão saber, os seus colegas de trabalho vão saber que houve uma transformação. Então isso é uma pregação, não é pregação só de palavras não, porque de palavras só deve pregar por palavra aquele que Deus usou. Para que ele não vá usar suas palavras no intuito de enganar e oferir lucro, dinheiro. Então é aí onde está a mensagem que o nosso Deus tem nos dado. Amém? Eu vou ler aqui um pouquinho agora, que a hora voa. Eu vou ler agora também Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 4. Segundo Tessalonicenses, fica antes de Timóteo. Já acharam? Pronto, então capítulo 2. 1 a 4 diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, está vendo? Quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora está, mas naquela época não estava, quando Paulo escreveu. Aí diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Vem aqui que aqui só fala de Deus, até os catecismos dizem isso. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Porque a apostasia é a separação com Deus através de sua palavra. A Bíblia diz assim, mas não é assim. A Bíblia diz assim, mas isso é naquela época. Uma pessoa da minha família mesmo disse: não, seu Gilvan, mas independente da interpretação, essas coisas que está na cabeça, isso é coisa do maligno. Ninguém, quando vai para um juiz, não vai dizer ao juiz, não, depende da sua interpretação, seu juiz. A minha interpretação é essa. Ele me fez um mal, me deu um chute, então meti na faca. É a sua interpretação, então não vai sofrer por isso? Vai sim. Então, veja só. Não vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, separação de tudo que chama Deus. Aí veja só. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Hoje está manifestado. Antigamente perseguia, matava todo dia, mas agora não. Agora vamos chamar para rezar, vamos chamar para fazer isso, aquilo, outro. Vamos beijar as imagens. Vamos cobrir de pano na época da quaresma, os santos, que o santo está tudo de luto, porque o Senhor está morto. E tem pregação que ainda fico chorando, porque o Senhor está morto. Quando está morto, o que eles acham são o Senhor dele, até que Deus realmente tenha misericórdia e liberte. Dizer que o Senhor está morto. Eu sei até a cor, era uma cor violeta, cobria todos os santos da igreja. E botava aquele homem deitado, com as mãos furadas, sangrento, e é o Senhor que está morto. Não tem dia glorioso da ressurreição, nem dia maravilhoso do Pentecoste, não. Mas tem o dia da morte de Cristo, na Igreja Católica. Corpus Christi, ou seja, corpo de Cristo. É o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Isso é você, até um cardeal estava dizendo que Jesus pecou. Dizer que Jesus pecou, isso é uma falácia terrível. Dizer que Jesus pecou. Quem pode me acusar de incredulidade, que é o pecado? Jesus perguntou. Porque ele não pediu perdão à mãe e ao pai, porque passou 3 dias afastado dele, a ele ter me perdoe, eu pequei contra vocês. Isso é uma desgraça. É uma expressão que eu não gosto de usar, mas eu aplico assim, para que a turma saiba que a desgraça é a parte mais cruenta, mais terrível que tem uma pessoa diante de Deus, é ser chamado de desgraçado. Pode ser chamado de miserável, miserável é aquele que tem muita necessidade, mas desgraçado é aquele que perdeu a graça. O qual se opõe contra tudo que se levanta contra Deus, se chama Deus, ou se adora, olha aí, ele quer ser Deus, não só na terra, quer mandar até no céu. Diga lá a Jesus e a Santíssima Virgem Maria, que Genaro agora é santo, porque o Papa fez dele santo. Então eu fiz até um teatrinho aqui, lamentavelmente não fiz, que Genaro está lá no lugar, o dedo do purgatório queimando, aí Jesus, vem cá, Genário, você agora sai do purgatório porque o Papa fulano de tal santificou você, e você agora passa a ser uma pessoa que vai atender a reza dele para dar indulgências a ele. Isso até o Satanás fica sorrindo no inferno. Como é que a pessoa cai nessas coisas que o Papa inventou? E depois o Papa tinha essa insígnia miserável, mentirosa, que era o único homem na terra que era pio, que era o único homem na terra que não pecava. A ponto de não, quem disse foi o Papa. Muitas vezes eu vi gente dizer isso. Foi o Papa que disse. O Papa mandou rezar 3 terços ao dia. Tanto é que aquele molinho de coisas são 53 Ave Maria, 5 Pai Nosso, sempre Maria está na frente, 50 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Inicia com 3 Ave Maria e 1 Pai Nosso. Ali é um terço, ou seja, para rezar 3 vezes ao dia aquele terço. Eu rezava de manhã com meus irmãos, rezava na escola, para ficar somente devendo no largar da escola da noite. E a Salve Rainha, misericórdia. A Salve Rainha, cada um, rogai por... A turma já ficava assim, rogai por... Maria de Lourdes, rogai por nós. Você quer rogai por nós. Quando dava um santo mais forte, rogai por nós que recorremos a vós. Quando chegava em Maria, rogai por nós e tenha misericórdia de nós. Veja, aí veja só, por que São José tão querido, São José, viu, irmão Viveca, não andou pregando o evangelho, andou fazendo móveis, viu, irmão Paulo, mestre Paulo?
Aí então, eu digo, por que São José? Senhor Sacratíssimo, Senhor São José. Menino, quantos adjetivos maravilhosos. Senhor, Senhor Sacratíssimo, Senhor São José. O glorioso São José. Aí eu comecei a meditar, porque isso, eu já vou terminar. Comecei a meditar, porque sabe por quê, irmã? Vocês sabem por que é? Que tem esses adjetivos tão maravilhosos. Sabe por quê, irmão Paulo? Eu, como católico, descobri. É porque ele era casado com Maria. Então, se ele era casado com Maria, ele se tornou um super-homem. Senhor Sacratíssimo, Senhor São José. Diga mesmo assim. O glorioso Senhor São José. Glorioso que nós conhecemos é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Este é glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que padeceu por nós, foi Ele que nos salvou, foi Ele que carregou a cruz, foi Ele que levou os cravos nas mãos, foi Ele que aceitou morrer para levar o nosso pecado, para quando Ele ressuscitasse, trouxesse as nossas almas brancas, limpas do pecado. Esse é o Senhor glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, Igreja do Deus vivo. Aleluia! Quem puder dar um like, eu agradeço.